quando eu comecei a me preparar para fazer essa troca de ideia, eu tinha como base os 3 programas que o Saquarema participou, né? Foi ele sozinho, foi ele com o Glaucio e ele com o Miorim, né? Quando ele veio sozinho, eu quero que todo mundo preste atenção aqui, um dos primeiros questionamentos foi o seguinte, eu vou ler aqui textualmente o que aconteceu, tá? O Rodrigão perguntou para ele o seguinte, vamos ficar atento aqui. O Rodrigão perguntou para ele assim, Saquarema, você é fascista mesmo? Isso está textualmente lá no podcast, nesse episódio todo mundo pode assistir. E o Saquarema falou o seguinte, não, então, eu vejo que o discurso do Lobo Mau, sabe aquela história do menino que gritava que o lobo estava vindo, meio que eles sentem a água que está batendo na bunda. Porque é muito cômodo para a esquerda, de um modo geral, desde o regime militar, pegar qualquer experiência, pegar qualquer inimigo e falar, isso é fascista. Porque o fascismo estava morto. Vamos prestar atenção aqui. Porque o fascismo estava morto. Ou seja, se ele estava morto, ele está vivo agora. Vamos guardar isso aí que depois a gente vai trabalhar em cima disso. Então gerou um processo de pegar assim, isso são as palavras do Saquarema, de pegar assim, tá vendo? Esse é neoliberal. Aí, ó, o fascista. Tá vendo? Esse outro liberal, conservador, fascista. E quando surge um sujeito que não se diz liberal, vamos fazer uma outra observação em cima disso, que não se diz liberal, muitas vezes nem me colocam como de direita. Me colocam por ser anticomunista. Palavras do Saquarema. Mas eu sou antiliberal. Uma outra coisa que a gente precisa chamar atenção aqui para isso também. Eu sou antiliberal também. Para mim, o liberal é tão abjeto quanto o comunismo. Aí é necessário um recalibrar de rota, que eu acho que eles não gostariam de estar vendo a ascensão desse tipo de alternativa política. Eu vou parar por aqui, porque é longo a conversa, mas eu vou te fazer uma pergunta. Em que momento ele respondeu para você que era fascista? Marcelão, tem que perguntar o debate entre vocês. Sim, não, beleza, aqui, beleza, ok. Então eu vou falar. Ele não respondeu, em nenhum momento ele respondeu. Vamos lá. Essa aqui é a coisa que eu mais gosto de fazer. São os grandes leitores de thumbnails, né? Esse é o meu ponto central. Se você entra no meu canal, tem lá uma playlist organizadinha chamada Definições. Tudo que eu defendo e qual é o meu ideal político. Partindo da premissa que fica implícita, ser anticomunista e antiliberal é fascismo, a gente vai ter que falar lá com o Papa Leão XIII, criador da doutrina social da igreja, que contrapunha os dois na busca do fim teleológico do homem, o aprimoramento moral do homem a partir da associação e do respeito ao próximo. A solidariedade ao invés da briga, do atrito, da luta de classes. Esse é meu ideal. Quem quiser se aprofundar nessa questão, e aí vem a minha grande desavença com o fascismo, que a pedra fundamental dessa discussão é o totalitarismo. Uma coisa que não é compatível, e eu não digo nem só pra mim, mas aqui eu tô me colocando enquanto um católico, é a defesa da estadolatria. Isso é inadmissível para um católico. O grande ponto é que isso não é o relevante para as esquerdas. E aqui, quando a gente entra nesse debate sobre fascismo, existe uma tentativa de monopolizar essa discussão. Ó. Qualquer coisa que você não se enquadre como liberal ou comunista, então você é fascista. Não tem uma alternativa a essas duas saídas. Porque é muito cômodo, né? Pô, quem não quer vir aqui surrar um liberal? É a coisa mais fácil do mundo. É a mitada mais fácil. O problema tá. E quando o sujeito não é um egoísta, não é um individualista, não é alguém que quer explorar o trabalhador, mas ao mesmo tempo condena os excessos do comunismo, que promove não a luta, mas a conciliação e a solidariedade em terreno pátrio e de preferência entre as nações. É aí que entra e que mora o problema no que distingue e o que gera essa birra dos comunistas comigo, que tem uma posição nacionalista. Mas vamos lá, vamos entrar em pormenores. O que eu defendo?
eu defendo, no caso da sociedade brasileira em específico, volto a me posicionar. Um dos pilares das minhas ideias é o anticosmopolitismo. Eu não acho que a importação de ideias funcione. É você pegar um cara que tem 400 quilos e querer colocar nele um terninho P. É você retalhar a nação para que ela se enquadre dentro de ideologias. Eu acredito que só a experiência histórica e o estudo social é capaz de nos dar ferramentas possíveis de desenhar um projeto nacional. E dentro de que parâmetros esse projeto nacional deve se desenhar? No respeito às famílias, à subsidiariedade. Esse é o ponto. A base da família não é o Estado, não é tudo dentro do Estado, tal como o Mussolini falava. Para Rocco, o principal teórico do corporativismo fascista, que é o que eu condeno, já tem um vídeo sobre isso também lá na história do corporativismo, é justamente que os indivíduos são meros meios de consecução do projeto do Estado. Isso é o oposto do que eu defendo. Eu acredito que a nação é a composição das famílias, das comunidades, e o objetivo, o fim último do Estado é ajudar esses elementos a cumprirem, através da posição pública, uma vez que somos animais racionais e políticos, a alcançar o seu telos, que é o aprimoramento moral. O dinheiro é apenas um meio. O trabalho é um meio. A liberdade é um meio. Meio do quê? De nos aprimorarmos moralmente, alcançarmos a verdade. Isso aqui já dizia Sócrates, tá? Então não estou inventando a roda aqui, não. O Estado deve ser um promotor das famílias, do aprimoramento moral do homem, e não os indivíduos, ferramentas do Estado totalitário, base do fascismo. Só que para os comunistas isso não importa, porque para os comunistas qual que é o propósito final do homem? Não existe o propósito final do homem, o que importa é a materialidade. Se a gente precisar chacinar parcelas reacionárias, mesmo que sejam pessoas boas, elas não podem ser boas, porque se elas não são revolucionárias, elas querem o mal da sociedade. Estão passivas de serem assassinadas pela consecução do grande propósito, que é a revolução. E é por isso que é muito perigoso o relativismo moral. A ideia de você colocar como propósito, fim último, uma revolução teórica, que sequer dialoga com a realidade nacional. Isso aqui permite a desumanização. É aquele papo de assim, você não vai matar ninguém na revolução? Não, só os contra-revolucionários. Mas quem que é? Será que a freirazinha ali de 70 anos, ela é uma contra-revolucionária, já que ela tem um dogma de fé oposto do comunismo? Ah, então quer dizer que ela entra nesse balaio de gato? É o que a gente vai ver sucessivamente ao longo da história. Tudo é moral, tudo é válido, porque só a revolução é boa. Ela é o norte moral. E aí você permite todo tipo de aberração. Então percebam, os indivíduos são meios do fim último, que é a revolução. Para o fascismo, os indivíduos são meios do fim último, que é o propósito nacional do Estado. Na minha perspectiva, o propósito do Estado é a moralização do homem. É propiciar que ele tenha meios para buscar o aprimoramento moral, formação de famílias, a busca pela verdade, a busca por Deus. Esse é o ponto central do meu nacionalismo, que nada tem a ver com esse engodo, essas reduções que tentam fazer do fascismo para ver se conseguem colocar essa carapuça em mim. Mas só denota o quanto essa galera não estuda a própria doutrina fascista. Quem é Rocco? Marcelão, 2 minutos. Então, cara, o Saquarema, assim, eu, de fato, assim, eu continuo sem entender muita coisa, tá?